É isso. Não, mas voltando, né? Então, o que eu estava falando, né? A gente precisa conseguir nos alegrarmos, né? Então, nesse capítulo 33, né? Conseguir cantar de alegria, independente de estar passando por fome, por adversidade, por perseguição, né? Por injustiça, né? Então, acho que fala muito comigo isso, assim, sabe? A gente conseguir cantar de alegria ao Senhor, né? Independente de qualquer coisa, né? E muitas vezes, nem quando tá tudo bem, a gente não lembra, né? De glorificar o Senhor, né? A nossa vida muito ocupada, assim, né? Tipo, a gente se ocupa com muitas demandas, né? E às vezes, é, meio que acaba o dia e foi, né? Nem lembramos de Deus. Mas acho que é um exercício, assim, diário que a gente precisa fazer, né? Aí no 35 também é um imprecatório, né? Que a gente vê Davi, ele pedindo para que Deus lute por ele, né? Pedindo para o Senhor fazer justiça, vir e mudar ali a situação ali por ele, né? É como se Davi reconhecesse a sua incapacidade de fazer alguma coisa na situação e pedindo para Deus agir, né? E ali ele expõe os seus sentimentos e os seus desejos, né? É, e às vezes a gente pensa assim que é até maldoso assim da parte dele, que ele fala assim no 6, é, seja a vereda dele sombrias e escorregadia, né? E lá no outro a gente viu ele sendo bem mais agressivo até, né? Mas aqui nesse, assim, ele fala muito baseado em uma promessa que Deus faz a Abraão ali, né? Que fala assim, lá em Gênesis 12:3, Deus fala para Abraão, né? Amaldiçoarei os que amaldiçoarem, né? E abençoarei aqueles que te abençoarem, né? Então é baseado nisso, assim, que Davi se coloca para pedir esse tipo de ação de Deus ali, né? De não só salvar ele, mas fazer alguma coisa contra os outros, né? É, nesse sentido de que Deus é quem vai fazer a justiça, né? A justiça de Deus é soberana, né? E é aquela coisa assim, aqueles que estão no time de Deus vão vencer e os que estão no outro time vão perder, assim, né? Nesse sentido, assim, né? E, e aí em Deuteronômio 32, 35, fala, né? Que Deus falando, né? A mim pertence a vingança e a retribuição é feita no devido tempo. Então, é isso, assim, né? Ele pede justiça, né? Porque ele sabe que quem vai trazer a justiça é Deus, né? Deus prometeu essa vingança ali por ele ali, né? Então é por isso que a gente não, Deus fala que a gente não pode ser vingativo, né? A gente fazer vingança, né? Porque é ele mesmo quem vai vingar, né, o seu povo, né? E é interessante porque ele fala assim nesse versículo de Deuteronômio, ele fala assim que essa retribuição, ela vai vir no tempo certo. E o tempo certo não é quando a gente quer, né? É quando Deus quer, né? Quando Deus achar, né? E aí, é, aqui que ele fala assim, né? Que a vereda dos ímpios, né? Seja escorregadia. Em Deuteronômio também está falando sobre isso ali, né? Fala que os pés dos ímpios, né? Vão escorregar, né? Então ele está fazendo muita referência a esse versículo aqui, né? Aham. Que fala muito sobre os ímpios acham que estão fazendo as coisas dele, né? Mas vai vir o deslize para eles, né? E é o próprio Deus que coloca esses deslizes aí, né? E, e lembrando, né, que a justiça é no tempo de Deus, né? E é por isso que a gente retoma aquilo que a gente já falou, né? Por isso que muitas vezes a gente não vai ver essa justiça
tão cedo aqui na Terra, né? Às vezes vai ser uma justiça futura mesmo, né? Quando o Senhor voltar. Aí no 36 tem bastante coisa assim interessante. É que ele começa ali no versículo 2 falando. Ele está falando sobre o ímpio, né? Daí no 2 ele fala: ele se acha tão importante, né? E aí pula lá para o último verso, no 12, que fala assim: lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de se levantar. E no meio desse poema aqui, né, desse capítulo, ele fala sobre o justo, né? Como que aqueles que temem o Senhor agem, né? Então ele começa falando como é o ímpio, que o ímpio se acha, né? Se acha importante, se acha muito certinho ali, né? Mas no final das contas ele está caído, né? Incapazes de se levantar. Então ele mostra que essa vida do ímpio, ela é uma vida enganosa, né? Que apesar dele se achar que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que não precisa de Deus, né? Que não precisa do conhecimento do Senhor, né? Porque ele sabe de tudo, né? Não precisa do direcionamento de Deus, mas é tudo um engano, né? Porque não leva a lugar nenhum, né? E aí ele contrasta nesse meio do texto sobre como que é a fidelidade do Senhor, como é uma coisa duradoura, né? E como é uma coisa verdadeira. E aí ele pontua aqui, ó, no verso 7, no 8 e no 9. Aí eu vou ler algumas coisinhas que ele fala assim, ó. No final do 7 fala: os homens encontram refúgio à sombra de suas asas. Isso ele falando dos justos, né? Ele falou do ímpio, mas aqui no meio ele está falando dos justos. Então ele fala que então os justos encontram refúgio às sombras das suas asas. Isso está falando de uma proteção, né? Quando fala de refúgio, fala de uma proteção. E fala sobre descanso, né? Que é um lugar seguro. No 8, ele fala assim, no final do 8: tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Ele está falando que Deus traz a nutrição, traz o alimento, né? É algo que transborda ali para eles. No 9 ele fala assim: pois em ti está a fonte de vida. Ele está falando sobre vitalidade. E uma vitalidade infinita, porque é um Deus infinito, né? E daí no de baixo, né, no 9 ainda, mas no verso de baixo, ele fala: graças à tua luz, vemos a luz. Aqui ele está falando de iluminação. E aí, quando a gente para pensar em Cristo e tudo o que Cristo falou, né, daí já pulando para o Novo Testamento, quando a gente fala de proteção, então voltando para o verso 7, quando fala de proteção, o que Jesus falou? Eu sou o bom pastor. E lembra que a gente falou que o pastor é quem guia e protege as ovelhas? Né? Cristo é a nossa própria proteção, né? Quando ele fala de alimento, então no verso 8, e a gente lembra de Cristo, o que Cristo falou? Eu sou o pão da vida, né? Através dele a gente é alimentado para a nossa vida espiritual. Quando fala de vitalidade, o que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando fala de iluminação, Jesus falou: eu sou a luz do mundo, né? Então a gente vê que todos esses pontos que Davi aqui coloca, né, sobre a vida do homem justo, né? Todas essas coisas convergem em Cristo, né? Então, o que quer dizer? Que os justos precisam buscar todas essas coisas em Jesus, né? Buscar proteção, buscar alimento, buscar vitalidade e buscar iluminação, né? E eu achei super legal, assim, de perceber isso aqui. Porque
ele nem conhecia Jesus, né? Jesus foi muito depois dele, né? Mas o Antigo Testamento é um reflexo que aponta para Jesus, né? Todo o Antigo Testamento, né? Aí, então, no 37, tem 3 coisas que eu gostaria... Peraí, 4 coisas que eu gostaria de pontuar ali de tudo que ele falou, né? No versículo 3, ele fala, confie no Senhor. No 4, deleite-se no Senhor. No 7, entregue o seu caminho ao Senhor. No 5, entregue o seu caminho ao Senhor. E no 7, descanse no Senhor, né? É uma sequência também de mandamentos ali que faz, né? Confiar no Senhor, né? Confiar nos desígnios do Senhor, confiar nas promessas do Senhor, né? Confiar de que Ele sabe o que é melhor para nós, né? Aí, deleitar no Senhor, né? Deleitar, eu fui até pesquisar no dicionário, assim, né? O significado exato da palavra, e ele significa sentir grande prazer, satisfação ou alegria. Desfrutar intensamente, encontrar satisfação em algo. E o Senhor deve ser a nossa fonte de satisfação, né? E aí, eu acho que, às vezes, se a gente não presta atenção nessa primeira frase desse versículo, é um pouco perigoso, né? Porque logo na sequência ele fala, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Se a gente pedir qualquer coisa, o Senhor vai fazer? Não. Então, qual que é a condição aqui para que isso aconteça, né? Primeiro, a gente tem que pensar nessa primeira frase, né? Deleitar-se no Senhor. O que uma pessoa que tem a sua total satisfação no Senhor deseja? Deseja o que o Senhor deseja para ela, não é? Deseja porque ela confia que o Senhor sabe o que é melhor para ela, né? Então, é exatamente isso. Então, o Senhor, ele deseja que a gente deseje-o tanto, 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 que qualquer coisa que ele tem para nós é o que a gente deseja, entende? Tipo, parece confuso, mas a lógica é essa, então. Os nossos desejos vão estar alinhados com os desejos de Deus. É isso que está falando aqui, sabe? Então, o nosso desejo precisa desejar tanto ao Senhor e se deleitar tanto e encontrar tanta satisfação nele, que o que ele tem para nós é o que a gente quer, entendeu? A gente não quer mais nada além da vontade dele feita na nossa vida. É verdade. No final faz sentido. É Faz confuso, sentido, mas né? faz sentido. São muitos desejos aqui, né? Mas é isso, é assim, ter o Senhor como o centro da nossa satisfação, né? Igual quando Jesus fala na cruz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, né? O que ele está falando, né? Ele não queria ter aquela morte, porque não era no sentido de morrer fisicamente, mas ter o afastamento de Deus, porque como ele recebeu todos os pecados, Deus não pode ficar junto do pecado. Então, existiu uma ruptura ali da comunhão que os dois tinham, né? Uma comunhão eterna. Então, o sofrimento era esse, era estar afastado de Deus, por um momento ali, né? Mas o que ele fala na sequência? Mas seja feita a tua vontade, né? Então é isso, entendeu? Tipo assim, a gente pode querer outras coisas, mas o nosso desejo é que a vontade de Deus seja feita, entende? É entregar, descansar, sabendo que o nosso desejo principal não é ter uma casa grande, um carro grande, ser famosa, sei lá, ganhar muito dinheiro, mas é que a vontade de Deus se realize, né? E daí ele fala sobre entregar os caminhos ao Senhor, né? Então, é uma sequência. Quando a gente confia no Senhor verdadeiramente, a gente deseja que a vontade dele aconteça, e a partir do momento que a gente deseja isso, a gente consegue entregar os nossos caminhos ao Senhor, né? E daí descansar nisso, né? Descansar nessa soberania, né? Isso. Então não tem como fazer
o último sem fazer o primeiro, por exemplo, assim, é uma coisa em cascata, assim, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Ai, meninas, eu acho que era isso, assim, do das coisas que eu anotei para compartilhar. Sempre tem muitas outras coisas assim, né? Mas eu acho que essas foram as que mais me chamaram a atenção do que eu percebi. E aí queria ouvir de vocês aí, o que que vocês perceberam, o que que vocês gostaram. Eu gostei de tudo. Perfeito, Nath. Esse Salmo 37, ele é semelhante ao 73, né? Uhum. Lembra? A Vamos gente abrir. vai falar ainda, né? Mas Sim. Mas é isso. De diversas formas, os salmos falam a mesma coisa, né? Pra gente Uhum. Eles sempre vão compreender. apontando a gente, né, pro Senhor, aponta pro Senhor, né? Sim, Coloca os nossos É, olhos no Senhor, né? isso. é muito claro, né? É como se fosse tipo uma visão de um manual de instrução, né? Tipo, dos tanto os ímpios, né? Uhum. Quanto o caminho correto a ser seguido, né? Igual você falou, com os olhos voltados para Cristo, né? E parece que eu vejo como se fosse realmente um manual ali, né? O Uhum. script da forma como a gente deve seguir, né? Os Sim. caminhos bons e os caminhos ruins, né? Aonde nos levam. É. E é engraçado, assim, que parece que é tão simples quando a gente lê, né? No, nesse Salmos 37, né? Que ele fala: Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam mal, pois como capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. É tão simples quando a gente lê aqui, né? Mas qualquer parte que a gente pegar, acho que dos Salmos que a gente viu até agora, na prática é muito difícil, né? Por isso Uhum. que exige uma determinada constância nossa mesmo assim com a palavra, né? Uhum. Porque senão a gente se perde, né, na nossa própria carne, né? Uhum. Porque a nossa carne ela é pecaminosa, né? Então, se a gente não se abastecer disso, da palavra, Uhum. a gente tende a ser puxado, né? Porque, assim, falando por mim mesmo, né? Muitas vezes a gente, né? Eu quero fazer algo certo, mas você vê que no seu coração tá aquele querer agir de uma forma ruim, né? Uhum. Mas se você não vir para a palavra e falar, não, eu vou seguir, eu quero ser semelhante a Cristo, eu vou agir como ele, né? Uhum. Então, às vezes parece simples você lendo aqui, né, na leitura, mas se você não se abastecer diariamente com a palavra, né, e negar a si mesmo e renunciar ao teu ego, teu eu, né, Uhum. você vai para os caminhos dos ímpios, né? Sim, é verdade. Tem um versículo. Nossa, deixa eu ver se eu lembro qual que é. Exato, qual que é. Em Deuteronômio, que fala sobre isso, assim, que ele vai falar. É um manual para como os reis deveriam agir, assim, né? Coisas que eles deviam fazer ou não fazer. Deixa eu só ver aqui. Deuteronômio 17, 19. Vou abrir. Fala assim, ó. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso fará
que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Então, aqui está falando sobre os reis, né? O que os reis tinham que fazer, né, para servir fielmente, né, ao Senhor na época que teve os reis, né? Os reis de Israel. Então, a gente consegue aplicar muito bem na nossa vida, assim, né? Então, ler a palavra todos os dias, né? Para a gente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Então, não bastava ler uma vez, né? Tinha que ler sempre, né? E tá sempre sendo relembrado e confrontado, né? A gente é assim, né? A gente precisa sempre tem que estar sendo relembrado, né? Pelo Espírito, sendo confrontado dos nossos erros, né? E uma coisa interessante é que fala assim, ó. Cadê? Isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos, né? Então, a palavra do Senhor, ela mostra que a gente não é nada, né? Que a gente é pecador, que a gente carece da graça de Deus para qualquer coisa da nossa vida, né? Então, a gente não pode se considerar superior às pessoas porque sabe alguns versículos de cor, né? A palavra de Deus, ela não vem para a gente se sentir mais importante, para a gente se sentir mais inteligente, né? Ela vem para mostrar que se não fosse pelo Senhor, nós não éramos nada, né? Então, muitas vezes, assim, é um erro, assim, né? A gente se sentir mais que alguém porque entende alguma coisa de teologia, né? Se a gente realmente entende teologia, a gente sabe que, tipo, a gente não tem mérito nenhum, né? Então, acho que é por isso que é importante a gente sempre estar lendo mesmo, assim, sabe? Pra gente não correr no risco de virar soberbo, né? No 39, só acrescentando uma coisinha assim, né? Já que a gente tá falando, ele fala aqui, ó, vigiarei a minha conduta, né? Então, acho que é isso, assim, né? A palavra, ela nos revela, né, a vontade de Deus, e a partir disso a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? A gente não pode só ir vivendo, a gente tem que vigiar a nossa conduta, né? Prestar atenção ali, né? No que tá certo, no que tá errado, pra gente mudar, né? Não dá pra viver uma vida assim, deixa a vida me levar, uma vida uma vida assim, sabe? Tipo, desligada, igual eu, desligada, que não lembrou de ligar a gravação, assim, né? A gente tem que viver uma vida mais consciente, né? Digamos assim, né? Mais intencional, né? Essa é a palavra, uma vida intencional, né? Uma vida que a gente coloca intenção em tudo que a gente vai fazer, né? Acho que é isso. A Dani mandou que acho que ela teve que sair. O computador dela tá travando. Mas eu tô gravando essa segunda parte, ela assiste também. Mas é isso. Mais alguma coisa que vocês quiserem compartilhar? Acho que o meu era só isso. E você, Gi? Tem alguma coisa hoje? Tá me ouvindo direitinho? Tô, aham. Nossa. Eu gostei muito de ouvir. E, gente, eu tô num posto, que eu tô na loja e fica num posto aqui, tá tocando um monte de música aqui fora. Mas eu tava pensando assim, quanto o nosso Deus é um Deus que
que o Salmo nos ensina que a gente pode falar da natureza, contemplar o Senhor, que Ele gosta do belo, que Ele gosta do colorido, né? Tipo, quando tu falou isso, eu desliguei, fiquei pensando assim, né? Quanto a natureza testifica Deus, né? No que é belo. Eu até lembrei que às vezes no Instagram aparece assim, combina laranja com azul, não sei o que, tipo, porque a natureza já mostrou que essas cores, tipo, nossa, a gente crê num Deus que é perfeito. E os salmos permitem, né, essa licença assim para a gente falar do que é belo para o Senhor, para a gente expressar nossas emoções de alegria, de tristeza, de raiva, para a gente confessar pecados. Os salmos é assim um manualzinho assim no nosso coração, né? Assim. E aí um parênteses, gente, tá muito corrida aqui, mas fazer um esforço de falar com vocês e de estar nesse finalzinho de dia, assim, parece que vai acalmando, sabe, assim, vai desacelerando, assim, ouvindo as contribuições, assim, de cada uma, assim, é muito... Tipo, eu nem conheço vocês, né, mas, assim, é muito bom saber que a gente é da mesma família, assim, né, acho que a família de Cristo permite a gente, parece que sentir próximo, né, sentir em casa, assim. É isso. Mas é verdade, né? Tipo, a gente se sente confortável, né? Quando se junta para falar da palavra, né? E é essa que tem que ser, né? É isso que tem que ser. Porque nós somos parte de uma mesma família, né? Por mais que a gente não se conheça, assim, né? Presencialmente, assim, né? A gente faz parte da família, né? Você faz parte do corpo de Cristo, né? Também, né? E aquilo que a gente tem em comum, muitas vezes, não vão ser os gostos musicais, os gostos por filme, por livro, né? Mas a gente tem uma coisa em comum que é o que importa, né? Que é Cristo, né? E se a gente não se sente confortável para compartilharmos sobre isso, né? A gente tem que pedir para o Senhor, né? Quebrar essas barreiras, esses bloqueios, né? Vamos orar então? Alguém ora? Alguém quer? Posso orar hoje? Tá. Senhor Deus Pai, obrigada por esse momento que tivemos hoje, por esse partilhar, esse dividir da Nath conosco, Pai, por ela trazer, por meio da sua palavra, Pai, todo o entendimento, toda a busca que também ela tem tido com o Senhor, Pai, e que privilégio é termos esse momento precioso, no qual podemos absorver cada vez mais da sua palavra, do seu entendimento, Pai, que o Senhor venha a nos conceder sabedoria para que cada vez mais conseguimos ter discernimento da sua palavra, Pai, para sabermos quando o Senhor está falando conosco, quando precisamos agir da forma a ser semelhantes a Ti, Pai. Que o Senhor venha nos conceder sabedoria para podermos ser semelhantes a Ti, Pai. E não só através de palavras, mas também através de nossas atitudes, que o Senhor venha nos constranger mesmo, Pai. Pois, como estamos lendo em Salmos, como a gente fala, é como se fosse um manual, né? O manual da vida ali, que o Senhor está nos mostrando na palavra viva, aquilo que é certo, aquilo que é errado, e que essas palavras, Pai, esses salmos penetrem em nossos corações para que tenhamos as atitudes que o Senhor venha trazer para nós, Pai, não como uma obrigação, mas como corações mesmo constrangidos, Pai, uma busca incessante pelo Senhor. Damos graças por esse momento tão precioso que estamos tendo, de segunda-feira. E já agradecendo também, peço, Pai, por uma semana abençoada para cada uma das meninas, as meninas que tiveram que sair, que o Senhor venha a estar conosco, Pai, durante toda essa semana, nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todos os males e abrindo os nossos olhos, Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, para tudo aquilo que o Senhor
precisa que a gente veja, Pai, que tenhamos olhos espirituais também para isso, para podermos agir conforme a tua vontade, Deus. Amém. Agora eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.